Presidenta Ana Amélia, senhores senadores, senhoras senadoras. Em 2011, eu apresentei o projeto de lei número 554, projeto de lei 554 de 2011, com o objetivo de determinar que uma pessoa presa em flagrante seja apresentada ao juiz no prazo de 24 horas. Trata-se da chamada audiência de custódia, que vem adequar a nossa legislação ao que está estabelecido em tratados internacionais de direitos humanos assinados pelo Brasil. É sobre essa proposta que eu gostaria de falar nesta oportunidade. A Constituição Federal já determina que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre sejam comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. O Código de Processo Penal detalha esse procedimento, dizendo que o auto de prisão em flagrante será encaminhado ao juiz competente em até 24 horas após a realização da prisão, para que o juiz analise a legalidade da prisão e a necessidade de impor uma prisão cautelar. Atualmente, portanto, é o auto de prisão em flagrante que é enviado ao juiz no prazo de 24 horas. Não é a pessoa do preso que é apresentada ao juiz, como estamos propondo. A legislação em vigor não torna obrigatório o contato direto do juiz com o preso. De fato, o que ocorre com mais frequência é um verdadeiro absurdo. A pessoa presa só vem a ter contato com o juiz pela primeira vez, meses ou anos após sua prisão, geralmente no dia da audiência de instrução e julgamento. Um absurdo, como eu falei. O Pacto de Direitos Civis e Políticos, do qual o Brasil é signatário, estabelece no artigo 9, abro aspas, qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida sem demora à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou ser posta em liberdade, fecho aspas. Isso é o que diz o artigo 9º do Pacto de Direitos Civis e Políticos, que foi assinado pelo Brasil. Da mesma forma, o nosso país é signatário da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que traz igual determinação no item 5 do seu artigo 7º. A prática mundial também segue neste sentido. Na Argentina, por exemplo, o prazo é de apenas 6 horas após a prisão. No Chile, a lei exige o prazo de 12 horas para a apresentação ao promotor, que poderá soltar o preso ou apresentá-lo ao juiz em 24 horas. No México, a apresentação ao promotor deve ser imediata e ao juiz em 48 horas. Na Colômbia, o prazo é de 36 horas. Na Espanha, Itália e Alemanha, o preso deve ser apresentado ao juiz no prazo máximo de 24 horas. Em Portugal, 48 horas. Na Argentina, 6 horas. Pasmem. Mas, além de cumprir com obrigações decorrentes de tratados internacionais, qual seria a razão prática para que o preso em flagrante seja apresentado pessoalmente ao juiz, no prazo que propomos, de 24 horas? A apresentação do preso perante o juiz no prazo de 24 horas
torna mais célere o exame da necessidade da prisão e previne a tortura e outros tratamentos cruéis. Quem faz essa afirmação é o Ministério Público Federal, em nota técnica conjunta no dia 26 de fevereiro, assinada por membros das câmaras de coordenação e revisão responsáveis pela matéria criminal, pelo combate à corrupção e pelo controle externo da atividade policial e sistema prisional. 7ª CCR. Nesse documento, o Ministério Público Federal reconhece a relevância deste projeto, e vê muitas vantagens na audiência de custódia. Esse instrumento processual facilitará a correção da ilegalidade e a identificação imediata de abusos que puderem ter sido praticados. Ele também deve causar um decréscimo no número de prisões arbitrárias e atuar contra um dos maiores problemas do sistema carcerário brasileiro, que é a superlotação e a grande quantidade de presos provisórios de longa duração. Apenas as prisões realmente necessárias, essas sim, deverão ser mantidas conforme a determinação do juiz. Diz a nota do Ministério Público Federal que a audiência de custódia, abro aspas, serve a propósitos processuais, humanitários e de defesa de direitos fundamentais inerentes do devido processo legal. Torna mais célere o exame da validade e da necessidade da prisão e previne o emprego de tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes sobre a pessoa humana. Fecho aspas. Na audiência de custódia, o juiz verificará as condições físicas e psicológicas do preso. Vai analisar os motivos da prisão. Permitirá a assistência de um advogado, ouvirá o Ministério Público quanto à adoção da medida adequada e decidirá se mantém a pessoa presa ou aplica outra medida cautelar, como fiança, restrições de direitos, monitoramento eletrônico, etc. Concedo a parte com muito prazer ao eminente senador Aloysio Nunes, que é membro eminente da Comissão de Justiça e atual presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Prezado senador Valadares, eu acompanhei a apresentação do seu projeto e tenho por ele um enorme entusiasmo. Já passou da hora de aprovarmos um projeto com esse teor. É um projeto que, por todas as razões que o senhor acaba de enumerar, inclusive também pelo fato da sua adoção, da adoção da regra que o senhor preconiza, fazer diminuir drasticamente o número de presos provisórios que se eternizam na provisoriedade, congestionando os estabelecimentos penais, ele é eminentemente um projeto que resguarda o preso, resguarda a dignidade do preso, resguarda os seus direitos à sua integridade física, permite ao juiz formar a sua opinião sobre a necessidade ou não da manutenção da custódia, enfim, todos os argumentos que o senhor elencou. Eu tenho notícia de que é um projeto apresentado já há um bom tempo. 2011. 2011. Nós estamos em 2015. Eu sei que o senhor tem lutado para que ele seja apreciado no Senado, que venha ao plenário, ou se não vier ao plenário, na Comissão de Justiça, que pode examiná-lo em caráter terminativo. Então, eu quero me solidarizar com o senhor, me somar na sua luta para que ele seja, nessa legislatura, efetivamente pautado, deliberado, porque é um projeto que deveria, como disse, ter sido aprovado ontem. Então, vamos trabalhar juntos para a sua aprovação na CCJ, em primeiro lugar. Segundo o ministro do Superior Tribunal Militar, José Barroso Filho, que já foi juiz de direito em Minas Gerais e Pernambuco,
além de promotor de justiça, a ausência de custódia, segundo ele, pode evitar novos Amarildos. Ele se refere, evidentemente, ao caso de Amarildo Dias de Souza, que ficou conhecido nacionalmente por conta do seu desaparecimento em julho de 2013, após ter sido detido por policiais militares e conduzido da porta de sua casa na Rocinha, no Rio de Janeiro. É verdade que a implementação da audiência de custódia enfrenta algumas resistências e vou mencioná-las. Algumas entidades formalizaram suas manifestações, levantando basicamente os seguintes argumentos. Primeiro, a insuficiência material, orçamentária e humana dos órgãos judiciários, da polícia e do Ministério Público para a demanda do trabalho que a proposta criaria. Segundo, o risco de o preso imputar ao policial, falsamente, o crime de tortura, para forçar o juiz a colocá-lo em liberdade. Terceiro, a legislação em vigor já contemplaria de forma satisfatória os pactos internacionais de direitos humanos assinados pelo Brasil. Entendo que esses argumentos são legítimos, importantes, mas eles não inviabilizam um projeto. As questões levantadas, senhora presidente, já estou praticamente encerrando, gostaria de ter a tolerância de Vossa Excelência. Entendo que esses argumentos são legítimos e importantes, mas eles não inviabilizam o projeto. As questões levantadas podem ser resolvidas durante a tramitação desse projeto. Na base do diálogo e do entendimento, tenho certeza de que esta Casa, bem como todas as instituições interessadas, irão se convencer da necessidade e da viabilidade da audiência de custódia. Além do Ministério Público Federal, que já me referi, há diversas outras instituições que consideram importante a aprovação desse projeto, que é o projeto de lei 554/2011. As associações de juízes para a democracia, o Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais, que é a CONDEG, a Associação Nacional dos Defensores Públicos, a ANADEP, já se manifestaram oficialmente, senador Aloysio, perante o presidente desta Casa, em apoio ao PLS 554. Muitas organizações sem fins lucrativos, de reconhecida atuação na área penal e penitenciária, vem também apoiando a proposta, como a Pastoral Carcerária, o Instituto Sou da Paz, Justiça Global, Conectas Direitos Humanos, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. Eu não poderia deixar de lembrar, senhora presidenta, que em agosto do ano passado estiveram presentes nesta casa, em audiência com o presidente Renan, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvati, representantes da ONG internacional Human Rights Watch, o relator do projeto da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, senador Humberto Costa, o diretor do Departamento Penitenciário Nacional, Renato Campos Pinto de Vito, e o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Gabriel Sampaio, todos pedindo, senhora presidente, a votação desse projeto e que se dê celeridade ao debate nesta Casa. Quero lembrar que este projeto já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, pela Comissão de Direitos Humanos, na forma de substitutivo que ampliou e fortaleceu a proposta inicial. Já estão em curso pelo país diversas iniciativas que buscam efetivar a implementação da audiência de custódia em 24 horas. O Senado Federal não pode se esquivar do assunto. Vou exemplificar algumas dessas iniciativas para finalizar, senhora presidente. Agora estou finalizando. Em São Paulo está em curso uma experiência conduzida pelo Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Ministério da Justiça, com a participação da OAB de São Paulo. Trata-se de um projeto piloto de audiência de custódia, lançado em fevereiro deste ano, para ser implantado inicialmente no Fórum Criminal
da Barra Funda, na cidade de São Paulo, e gradativamente ampliar-se para diversos distritos, policiais e juízes competentes. No Rio de Janeiro, no mês de janeiro, a 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça determinou em decisão inédita a soltura de um homem por ele não ter sido submetido à audiência de custódia. O tribunal interpretou, no caso, que o prazo de 24 horas é consentâneo com os textos dos tratados internacionais. Para não aborrecer a presidência, ainda que faltam 2 páginas, tendo em vista que outros oradores estão inscritos, eu encerro dizendo o seguinte: entendo que a resistência de alguns a esse projeto traz argumentos legítimos que devem ser considerados, mas não poderão levar à rejeição dessa proposta. O diálogo nos permitirá avançar. Afinal, o debate é da essência da democracia. Por esse caminho, poderemos construir uma grande convergência pela aprovação do projeto. Os especialistas, senhora presidente, apontam que deve mudar a realidade das prisões preventivas no país. Hoje temos 580 mil presos no Brasil. Cerca de 40% desses presos, ou seja, 232 mil pessoas estão presas provisoriamente, sem uma decisão. Isto é, o juiz terá capacidade suficiente, se dermos a estrutura para tanto, de implementar, sem dúvida alguma, a justiça, digo melhor, de implementar, sem dúvida alguma, em todo o Brasil, as disposições contidas neste projeto, inclusive a audiência de custódia. Agradeço a Vossa Excelência.